Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria encontrar você aqui novamente para estar ministrando essa série tão abençoada de Deus ao seu coração. Lembrando que o nome da série é Segredos Revelados, o verdadeiro Natal de Jesus. Irmãos, quando a gente pensa em um rei, geralmente a gente imagina alguém cercado, com muitas riquezas, conforto e poder. Mas o nascimento de Jesus foi completamente diferente do que eu e você possamos imaginar. Ele, o Rei dos Reis, nasceu em uma simples manjedoura. E nesse devocional nós vamos refletir sobre o significado profundo deste evento e como a humildade de Jesus revela a verdadeira grandeza do seu ministério. Mas antes de a gente falar sobre esse conteúdo tão gostoso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para abençoar você, fazer você refletir, aprender mais sobre a palavra de Deus e para que você possa aumentar a sua comunhão com o Papai. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 6 a 7, que diz o seguinte: E aconteceu que, estando eles ali, se completaram os dias para o parto. E deu à luz a seu primogênito, envolto em faixas, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele se hospedar. Irmãos, a palavra de hoje é muito profunda. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o significado da manjedoura de Jesus. A manjedoura é um coxo, para quem não sabe, onde se coloca os tratos, o alimento dos animais. Jesus, o Filho de Deus, foi colocado em um lugar destinado como comida dos animais. E o que isso revela? Revela a humildade do Senhor, revela a simplicidade que marcou o início da sua vida terrena. Desde o nascimento até a morte e a vida de Jesus foi marcada pela humildade. Ele lavou os pés dos discípulos, a gente pode ver isso em João 13:5, e declarou que ele não veio para ser servido, mas para servir. O nascimento em uma manjedoura é o primeiro exemplo de como ele escolheu o caminho da humildade. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele não fez montado num cavalo de guerra, mas numa jumenta, mostrando que o seu reinado era baseado em humildade. E isso nos dá uma lição muito grande nesta manhã, porque muitas vezes, quando a gente chega numa festa, a gente quer estar nos melhores lugares. Quando a gente quer comprar um carro, a gente quer um melhor carro. A gente tem que entender o seguinte, irmãos. Não que seja errado você escolher um carro bom para você dirigir, uma casa boa ou ter coisas boas. Mas você precisa entender que existem coisas que são apenas vaidade. O centro do Evangelho é humildade e misericórdia. Nós precisamos buscar o Senhor para que Ele possa nos ensinar. Por isso, Jesus sempre vai ser, irmão, o nosso modelo. Eu quero dizer para vocês que vocês não devem apenas se alimentar dos devocionais que eu estou dando aqui para vocês, tá? Por quê? Porque vocês precisam desenvolver a sua comunhão com o Senhor. Como eu tenho falado, os devocionais aqui servem para ensinar vocês, fazer vocês crescer em graça, em conhecimento e fé, fazer vocês se aproximar mais do Senhor. Mas sempre, irmão, o modelo que vocês têm que ter de vida não é eu, o pastor André, não é o pastor da sua igreja, o apóstolo, o profeta, ou qual seja o líder religioso da congregação que você frequenta. O modelo de fé tem que ser Jesus. Por quê? Porque quando a gente fica focando em homens, os homens vão decepcionar. Nós erramos, nós falhamos. Eu erro, eu falho, mas Jesus nunca falha. Então não crie expectativas em homens, mas crie no Senhor, porque Ele sempre vai mostrar e apontar para o que é certo. A grandeza de Jesus não está, irmão, se vocês perceber, nas riquezas humanas ou no poder humano, mas no amor e no sacrifício que Ele fez. Ao nascer em um estábulo, Ele demonstrou que a verdadeira grandeza não está na posição social, como muitas pessoas da atualidade acham, mas está na disposição de servir os outros e amar eles. Muitos líderes ao longo da história buscaram poder e influência através de forças e riquezas. Jesus, no entanto, conquistou o coração de toda a humanidade e do mundo, mudando a história da humanidade através de humildade.
e sacrifício. Saibam que o amor é um único caminho. Jesus sempre viveu ensinando sobre humildade aqui na terra. Ele se associou com os pobres, os marginalizados, os rejeitados pela sociedade. Em vez de buscar fama, frequentemente dizia que curava quando curava alguém. Vocês prestem atenção no local onde vocês estão frequentando a igreja, porque se essa igreja onde você está frequentando, o pastor quer trazer glória para ele, o pastor não tem obra social, não cuida dos pobres, não cuida das viúvas, não cuida dos marginalizados, das pessoas que são rejeitadas pela sociedade e só quer buscar fama frequentemente, irmão, ali não é um lugar para você estar frequentando. Aí é hora de você orar, pedir para Deus te direcionar para um lugar onde seja pregado o verdadeiro evangelho, porque muitas pessoas têm se perdido neste caminho, mas Jesus nos ensina hoje, nesta manhã, que devemos trilhar o caminho da humildade. Quando Jesus alimentou, por exemplo, 5.000 pessoas, irmãos, ele usou apenas 5 pães e 2 peixinhos, e isso está registrado em João capítulo 6, versículo de 9 a 11. Depois você pode procurar e ler isso. Ou seja, isso mostra que Jesus valorizava o pouco que as pessoas tinham, e ele usava isso para realizar grandes milagres. O nascimento de Jesus na manjedoura nos ensina que Deus valoriza em nós a humildade. Ele não escolhe os poderosos e nem os influentes deste mundo, mas aqueles que estão dispostos a se humilhar e servir a Ele de todo o coração. Isso nos desafia a viver uma vida de humildade aqui na terra, buscando servir a Deus e ao próximo, em vez de procurar realizar os nossos próprios desejos, as nossas próprias ganâncias ou a nossa própria glória. Lembre sempre o que eu tenho falado para vocês. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 7, o apóstolo Paulo exorta que a gente tenha a mesma atitude de Cristo, que se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Eu e vocês, irmãos, nessa manhã somos chamados a seguir o exemplo de humildade de Jesus em nossa própria vida. Enfim, o Natal nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir assim como Jesus serviu. E servir o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, como Ele escolheu servir toda a humanidade. O Senhor não tinha uma forma melhor de nascer numa manjedoura de uma forma humilde, revelando que o reino de Deus é para aqueles que têm um coração humilde e estão dispostos a servir. Que possamos celebrar este Natal não apenas com presentes e festas, mas com um coração voltado para servir ao próximo, assim como Jesus fez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela vida de cada uma pessoa que está conectada comigo aqui por este canal, ouvindo este devocional. Queremos agradecer, Senhor, por ter enviado o teu Filho para nascer de uma forma humilde numa manjedoura. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus e viver uma vida de humildade e serviço terrenos. Ajuda-nos, Senhor, a refletir o teu amor e a grandeza que se manifesta na simplicidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, escreve aqui nos comentários aqui se algo impactou a sua vida ao ouvir essa mensagem. E se você aqui já está de uma forma humilde servindo a vida das pessoas. Não esqueça aqui de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, para que elas possam também aprender o verdadeiro significado de humildade e o significado aqui do Natal. Eu quero agradecer a todos vocês que me assistiram até o final, que o exemplo de humildade inspire a sua vida nesse Natal e todos os natais sempre. Não se esqueça, irmãos, viva uma vida piedosa aqui na terra. O seu modelo de vida é Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje. Em nome de Jesus, te aguardo aqui e até o próximo devocional.